Olá! Hoje é a segunda parte do programa Fala Jurídica e o entrevistado é o Dr. Quaresma, polêmico criminalista. Sejam vocês bem-vindos, telespectadores. Dr. Quaresma, no dia 27 de janeiro de 2013, o nosso estado entrou de luto. Morreram centenas de pessoas. O nosso estado ficou flagelado. O nosso estado ficou órfão. Boate Kiss. Um crime que, a princípio, a polícia fez uma investigação e dessa investigação somaram-se quase 20 pessoas e reduziram a 16. E o Ministério Público reduziu para menos da metade, totalizando quase 8 indiciados. Tá? Por homicídios duplamente qualificados, por tentativas, por falsidades ideológicas, por falso testemunho. Abalou muito a nossa comunidade. E eu faço a pergunta de dois viés. O que o senhor vê com relação a esse crime? Quem são os responsáveis por isso? É realmente o sistema político que não cuida dos nossos jovens? Ou é necessariamente os agentes que cometeram, levando um fogo de artifício, alguma coisa sem controle? Eu quero que o senhor diga isso em duas situações. Uma como criminalista tribuno e a outra como pai de uma criança e de uma filha que está indo numa boate. Como é que o senhor vê isso? Doutor Merria, a primeira coisa que eu gostaria de externar é o meu mais profundo sentimento, pesar às famílias pranteadas. É uma questão inominável, é uma situação, e o senhor muito bem colocou, houve um crime, sem duvidoso. Agora, o efeito dessa luz que está permitindo a televisão é luz. O ajuste de luz se faz imperioso. Agora, essa mesma luz, ela pode ser a menor e deixar o ambiente na penumbra, como ela pode ser excessiva e cegar aquele que está produzindo, que está fazendo o trabalho. Por que faço esse paralelo? Porque o holofote da mídia tem guiado a pena de delegado, de promotor e de juiz. Induvidosamente, ali não só o crime de homicídio, mas os conexos de falsidade ideológica, de falso testemunho. No curso das investigações, a polícia e o Ministério Público identificaram, em tese, que o de homicídio inconteste a perpetração de outros ilícitos. Nós só vamos saber isso quando passado em julgado uma sentença penal condenatória. O que me assusta é o fetiche do dolo eventual. Você dizer... O senhor pode explicar para os ouvintes e telespectadores dolo eventual? É uma questão... Isso é importante. É uma questão jurídica que assola a comunidade. Nós, operadores do direito, somos assolados por essa tormenta. É o liame entre a culpa consciente e o dolo eventual. O que é isso para o telespectador? Eu hoje acordei, vou colocar numa boate 1000 pessoas, sendo que cabe 500. Lá vou depositar uma banda que a determinado momento eu tinha ideia, porque algum dia eu vi que fazia-se um sinalizador. E numa reforma que eu fiz para atender reclames acústicos, eu coloquei um produto de menor qualidade que não impedia a propagação de incêndio e, ao cabo disso, se esse indivíduo, que eu não tinha combinado com ele para soltar o foguete, porque eu vi ele uma vez soltando um artefato dentro de um show, não quer dizer que ele iria fazer no meu. Eu produzo um incêndio e aí vem a questão, nós estamos na televisão, nós estamos no ambiente jurídico, não dá para usar a expressãozinha, não. Como nós vivemos em sociedade, temos lá o nosso Facebook, eu vi um quadro comparativo, tem uma palavrinha, eu vou modificá-la. Eu não vou usar no impropério verbal, não. É dane-se. O liame, uma única palavra, dane-se. Pois bem, eu vou colocar 1000 pessoas dentro de um estabelecimento comercial, que é usual acontecer isso, que é rotineiro acontecer isso, tanto é que era aqui, ou lá em Santa Maria, a mais conhecida,
a de maior fluxo de pessoas. E se pegar fogo, dane-se. Não tô nem aí se vão morrer 100, 200, 300, 400. E detalhe, essa empresa tem nome da minha mãe. E eu quero que a minha mãe também responda por dolo eventual. Eu quero que a minha irmã também responda por dolo eventual. Doutor Merria, é abusar do holofote. Não há como. Eu tenho um filho de 10 anos. Eu digo que é a razão de eu existir. Se eu produzo troca de oxigênio por gás carbônico hoje, se Deus ainda permite o sopro de vida nos meus pulmões, é por conta da existência do meu filho e da minha mulher. Não tem outra razão para existir. Se eu os perder, eu sou um desgarrado, eu vou ser um mendigo, eu vou ser qualquer coisa. Esse é o mote da minha existência. Eu fico imaginando a dor lacerante que permeia o coração dessas famílias, pais, mães, tios, avós, irmãos, pela perda, né, pelas perdas de 241 jovens, 241 pessoas, né, a falta, a mácula, a mancha, a nódoa, né, fúnebre que impôs a essa cidade, a essa comunidade, a essas famílias. Agora, não será isso, não será esse sentimento. E aí falamos em justiça. O que é justiça? É dar, na medida do direito, o retorno para aquilo que você praticou. Dizer que aquilo ali é dolo eventual é aproveitar-se de uma situação absurdamente pesarosa. Tocante. É inenarrável. É inenarrável. Você não consegue descrever em palavras o que foi esse episódio. Não foi só para Santa Maria, não foi só para o Rio Grande do Sul. Isso foi para o Brasil inteiro. Aquilo causou uma comoção nacional. O pranto ali veio, e a solidariedade veio de todos os cantos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Do Oiapoque ao Chuí, nós tivemos pessoas nos solidarizando com o pesar. Né? Não, mais de uma vez eu marejei os olhos, verti lágrimas, porque eu fico imaginando, no meu pior pesadelo, fosse um filho meu, fosse meu único bem precioso. Mas tu és advogado, tu tem que defender. Não há, no meu sentir, óbvio, quem sou eu? Um Rélis Quaresma, um Rélis aprendiz de advogado, 23 anos de advocacia. O que é isso dentro da história judiciária? Não é nada, é menos de um quarto de século, né? Então isso não é nada, só tem um detalhe. Nós já funcionamos no caso do Dorothy Steng, no caso de Eldorado dos Carajás, no cidadão que ceifou a vida na cabeleireira, no caso Bruno, né, vai ter o julgamento do Bola agora recentemente. Então, alguma experiência nessa seara nós temos. O fetiche do dolo eventual tomou conta da sociedade. Eu faço por analogia um seguinte parêntese. A Vila Isabel foi campeã do Carnaval Carioca nesse ano. E foi logo depois desse tenebroso, sinistro a vida aqui em Terras Gaúchas. E se você tiver, durante a entrevista ou depois, você fazer um link, pega no YouTube, você coloca lá um link da comemoração na quadra da Vila Isabel. Tinham ali aproximadamente de 2 a 3 mil pessoas. Onde é que estava o poder público para dizer que aquele lugar não comportava 3 mil pessoas? Onde é que estava o corpo de bombeiro a dizer a superlotação? Isso foi as escâncaras e do mesmo jeito, me falha a memória, agora São Paulo, quem é que ganhou? A mesma situação. Você não pode exigir ali aquela situação do indivíduo ter se comportado na forma do dolo eventual, dizendo, eu assumi o risco e se isso acontecer, dane-se, eu não quero saber dos resultados. Quando descortinou o sol, que ele rompeu no horizonte, que a minha íris foi iluminada pelos primeiros raios de sol, que eu despertei para a vida, eu falei, hoje eu vou matar 241 pessoas e quem mais vier vai também. Eu hoje saí para matar 241 pessoas asfixiadas.
sem lhe produzir e permitir chance de defesa. Então, nesse viés, se tem que punir, infelizmente ou felizmente, aí nós temos que acreditar isso ao legislador pátrio, as penas de 1 a 3 para homicídio culposo é que seriam aplicadas na espécie. Mas doutor, veja bem, tantas mortes, e eu me reporto ao Tribunal de Nuremberg, quando não existiu o crime do genocídio político de guerras, não resta outra alternativa sem nós aplicarmos o dolo eventual em crimes como esse, para dar uma resposta a nível de júri de homicídio para essa comunidade dolosa. E aí eu me reporto o seguinte: é justo no primeiro momento, injusto no segundo momento, porque não é justiça isso. Isso, na verdade, é o clamor que pede. Mas como nós, operadores de direito, devemos contestar? É afastar o dolo eventual ou justificar o dolo eventual e provar durante na tribuna realmente o seu erro? O que seria melhor nisso aí? O que é melhor para nós dar a resposta? Vamos alterar a lei. Vamos esquecer o princípio da reserva legal. Vamos mudar o arcabouço jurídico e dizer, de acordo com as circunstâncias, dependendo do ilícito, eu posso criar uma ficção, uma figura jurídica para ser aplicada. O legislador não pode prever todo tipo de conduta. Nosso Código de 1940, né? Lei de Tóxicos de 2006. Algumas leis que estão tentando, aquele projeto que eu acho que não vai sair do papel, dos notáveis, dentre eles fez parte o professor Marcelo Leonardo, que é um dos maiores expoentes da advocacia criminal do país, que é das Minas Gerais, tentou se compilar tudo num único arcabouço jurídico, um Código Penal que tem, eu tenho outro projeto, me falha a memória aqui quantos artigos que foram ali levados a efeito, é só mudar isso tudo. Esqueça que existe lei, que existe o princípio da reserva legal e toque de acordo com carta de circunstância. Vamos te dar uma ideia. Batom Mouche, nós que somos mais rodados na vida, né, que temos mais primaveras no lombo, nós lembramos desse episódio. Morreu até uma atriz da TV Globo. Aquilo ali não seria dolo eventual? Mas por que à época o fetiche do dolo eventual não existia? Me dê a diferença só na proporcionalidade, na magnitude da tragédia. No romper de um ano, no inaugurar de um novo período, de um novo ciclo do nosso calendário justiniano, aconteceu o quê? Um barco que saía para as águas para ver os fogos de Copacabana, ele naufragou por superlotação. Isso não é dolo eventual? Se você fizer uma analogia, guardadas as proporções da quantidade de óbitos em Santa Maria para a quantidade de óbitos. E lá não foi dolo eventual? E lá não foi dolo eventual. O que mudou de lá para cá no arcabouço jurídico? Absolutamente nada. Mudou-se o quê? O holofote, o posicionamento de uns e outros. E aí é uma questão que eu fico me perguntando, como é que você vai conceber? Não lembro, não sei, só pode me socorrer. Quais são as duas qualificadoras ventiladas